Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iremos refletir sobre o seguinte tema: por que para uns é tão fácil e para outros é tão difícil? Por que uns conseguem em curto prazo e outros passam décadas para conquistar? Meus irmãos, esses dias eu lendo a história de Davi, eu fiquei pasmado como que Deus trabalhou na vida de Davi, como é que Deus permitiu situações difíceis para poder forjar o caráter de Davi. Eu falo isso porque durante o período da monarquia de Israel, o período dos reis, era comum os reis serem ungidos e logo no dia seguinte ou depois de algum tempo assumirem o reinado, assumirem o trono. A regra era essa, era ser ungido e em curto prazo assumir o trono. Mas a Bíblia diz que Davi foi ungido ainda novo, aproximadamente 16 anos. E ele só veio assumir o trono com 30 anos de idade. Durante esse período dos 16 aos 30 se passaram 14 anos. 14 anos Davi consciente que tinha sido ungido para reinar. E mesmo assim Davi passou 14 anos extremamente distante de tudo aquilo que se chamava trono de Israel. Porque a Bíblia diz que após ele derrubar Golias e vencer várias batalhas, auxiliando o rei Saul, as mulheres cantavam que Davi se destacava e matava 10 milhares, enquanto Saul matava milhares. E isso despertou uma inveja, um ódio, uma ira na alma de Saul. E a Bíblia diz que Saul perseguiu incessantemente a Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Deus não poderia matar a Saul e fazer com que Davi assumisse imediatamente o trono? Por que Deus não o fez? Se os reis eram normais serem ungidos e assumir, por que Deus retardou tanto ou permitiu esse período de tempo de 14 anos, que foram 14 anos na prática de perseguição, de lágrimas, de extrema dificuldade? Por que tudo isso? É porque Deus se utiliza do tempo, meus irmãos, para poder forjar o nosso caráter, para poder nos amadurecer, para poder nos preparar para como chegar. Nós vivemos em um contexto que se preocupa-se muito em quando chegar, mas Deus não está preocupado em quando chegar. Deus está preocupado em como chegar. Não adianta chegar despreparado. Não adianta chegar no tempo errado. Não adianta chegar sem ter o devido preparo, as habilidades necessárias, as qualidades, as virtudes para executar tal serviço. Por isso que Deus retardou, por isso que Deus permitiu que Saul perseguisse a Davi, porque durante aqueles 14 anos de extrema perseguição, de muitas lágrimas, de muitas dificuldades, Deus estava aperfeiçoando a Davi para ser o que foi. Davi demorou para assumir. Davi demorou para sentar na cadeira que era sua, porque ele foi ungido para aquilo. Mas quando ele chegou para fazer história.
Quando nós falamos de reis de Israel, logo lembramos de Davi. Não se preocupe em quando chegar, se preocupe em como chegar. O tempo é a ferramenta que Deus vai utilizar para te preparar e abençoar a sua vida. Fica na paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe.